Por mudanças climáticas locais, a estação de tratamento está com pH alto da água recebida e, por isso, você é indicado para trazer soluções de neutralização. Sabe-se que em água com elevado pH temos a presença de hidróxido de cálcio, CaOH2, e você sugere que seja feita neutralização com ácido sulfúrico H2SO4 para a produção de sulfato de cálcio, CaSO4, e água H2O. Na letra A, ele pede o seguinte: sobre as substâncias a serem utilizadas, faça a correta representação de Lewis para cada uma, indicando o tipo de ligação que acontece. Então vamos lá. Ele listou 4 substâncias, né? Hidróxido de cálcio, ácido sulfúrico, água e sulfato de cálcio. Ele pede então a estrutura de Lewis para cada uma dessas substâncias e dizer se é uma ligação covalente ou se é uma ligação iônica, se é uma ligação metálica. Ele pede para classificar também, né? Então vamos lá, vamos começar pelo hidróxido de cálcio aqui. Vamos então fazer a distribuição eletrônica para encontrar quantos elétrons cada átomo desse aqui tem em sua camada de valência. Esse é o primeiro passo para nós começarmos a montar a estrutura de Lewis. Então eu vou escrever aqui, até para ficar mais prático para nós. O primeiro passo é identificar os elétrons de valência e somá-los. Então, vamos lá. Primeiro passo. Somá-los. Como que a gente vai fazer isso? Bom, na verdade, existem algumas formas de identificar quantos elétrons de valência, né? Tem a mais prática, que é só olhando ali na tabela periódica em qual família cada átomo está. Então vamos começar aqui pelo cálcio, né? Eu vou mostrar a forma mais complicada, né, de se encontrar quantos elétrons tem na camada de valência, e depois nós vamos encontrando ali pela tabela periódica, mostrando que dá para só olhar em qual família cada átomo está e que a gente já vai conseguir identificar também quais são esses elétrons de valência. Para a gente conseguir encontrar quantos elétrons de valência tem na camada, a gente pode utilizar o diagrama de Linus-Pauling, né, sem olhar a tabela periódica. Então, basicamente, na verdade, assim, a gente vai olhar a tabela periódica para descobrir quantos átomos tem, qual é o número atômico do cálcio, né, que é o primeiro elemento que a gente vai fazer a estrutura de Lewis. Então, ó, se eu procurar aqui na tabela periódica, o cálcio está aqui, ó, é um metal alcalino e terroso, né? E a gente pode identificar aqui embaixo, ó, aqui em cima, o número que aparece em cima é o número atômico. Então, esse 20 aqui representa quantos elétrons o cálcio tem em todas as suas camadas, né? Vamos identificar, então, quantos tem na camada de valência. Então, eu vou anotar aqui o número atômico do cálcio, que é 20, né? Vou colocar assim entre parênteses, 20. E aí a gente consegue fazer a distribuição de Linus-Pauling para o cálcio, né? A gente começa aqui no diagrama, justamente nesse ponto aqui, e depois nessa outra seta, e assim sucessivamente, né? E como que a gente vai fazer essa soma de 20, né? A gente vai identificar aqui, ó, o número máximo de elétrons que aparece em cada subnível. Então, por exemplo, se eu pegar um S2 e 2 S2, eu já vou ter 4, né? Somando os expoentes. E a gente tem que fazer isso até chegar no 20, no número atômico 20, ok? Então, vamos lá. Como que ficaria a distribuição, então? 1 S2, um momento, tá? Deu um bugzinho, aí, 1 S2, 2 S2, já deu 4, né? 2 P6, agora deu 10, né? Depois vem o 3S2, 12, depois o 3P6, 18, e aí sim a gente fecha com o 4S
2. Se eu somar todos esses expoentes aqui, vai dar 20. E é assim que a gente faz a distribuição eletrônica para o cálcio. E qual que é a camada de valência? A camada de valência é sempre o último nível de energia. No nosso caso aqui, seria o nível de energia 4, né? Que seria representado pelo primeiro número. Então, a nossa camada de valência vai ter quantos elétrons? Vai ter 2. Se fosse 4s2, 4p2 na camada de valência, seria 4 elétrons de valência. Então, é assim que a gente descobre. Vou fazer aqui também para o oxigênio, tá? A gente vai lá novamente na tabela periódica e encontra aqui para o oxigênio. O oxigênio ele está aqui, ó, na família 6A. E ele tem 8 elétrons, né, em todas as suas camadas. O número atômico do oxigênio é 8. A gente faz a distribuição para o oxigênio também. Vou pegar aqui, oxigênio, 8 de número atômico, né? Então seria igual a 1s2, 2s2, 2p4. Nesse caso aqui, olha só, seguindo a ordem aqui do diagrama de Linus-Pauling, o certo seria pegar 2p6, né? Quando a gente chegou aqui no terceiro nível de energia, no terceiro número, né? O certo era pegar o 6, mas como ele só tem 8, a gente pode fazer essa manipulação do expoente, reduzir ele para 4, para que a soma fique de acordo com o número atômico 8. Ok? Então a gente pode fazer essa manipulação ali, sem problemas. Então a gente identifica que o número atômico, que a camada de valência do oxigênio tem 6 elétrons de valência. Na última camada, que é a camada 2, você pegar 2 com 4, 6 elétrons de valência. Agora a gente pode fazer para o hidrogênio também. O hidrogênio, ó, ele aparece aqui, o hidrogênio só tem um, né? É a distribuição mais fácil que a gente tem. Ó. Ele está na família 1 e ele só tem um mesmo. Como que ficaria então a distribuição do hidrogênio? Ficaria só 1s1 mesmo, né? Então o hidrogênio ele é um elemento que possui apenas um elétron em sua camada de valência. 1s1. E, feito isso, a gente vai somar todos os elétrons da camada de valência de cada um dos átomos. Tá? Como que a gente vai fazer essa soma? Vamos separar um a um, né? O cálcio, eu vejo aqui na fórmula molecular do hidróxido de cálcio, né? Que só tem um aqui no índice. Então seria só um cálcio mesmo. Então a gente pode escrever aqui embaixo, ó, cálcio igual a 1 elétron de valência. O oxigênio ele tem 2, tá? Como ele está em parênteses aqui, tem o índice 2 aqui fora, eu multiplico por 2. Então, se o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, eu tenho que multiplicar por 2. Daria 12 elétrons. Beleza? O hidrogênio, mesma coisa, tá? Ele tem 1 elétron de valência, só que eu tenho 2 átomos ali. Então, 2 elétrons de valência. E aí sim a gente faz a soma. Tá? A gente faz a soma aqui e encontra o total. Que seria 1 mais 12 mais 2. Na verdade, o cálcio é 2, né? Eu escrevi errado aqui. 2 elétrons de valência. Tá? 2 mais 12 mais 2, que daria 16 ao todo elétrons de valência. Então, na nossa estrutura de Lewis tem que ter 16 elétrons de valência. Tem que respeitar essa soma aqui. Por isso a gente faz essa soma de elétrons, beleza? Então a gente vai para o segundo passo agora. Pessoal, então o segundo passo seria organizar os átomos e conectá-los por ligações simples e escolher um elemento central para estar montando então a estrutura de Lewis. Só vou escrever aqui então para deixar organizado.
Só um minutinho. Segundo passo. Organizar os átomos e conectá-los por ligações simples. E também escolher um elemento central. Então, primeiro, né, na verdade, vamos escolher aí um elemento central. Aqui no nosso caso, normalmente, o elemento central é o elemento que possui o menor índice. No caso aqui, o índice do cálcio seria 1, né? Enquanto do oxigênio seria 2 e do hidrogênio também seria 2, né? Porque o 2 está multiplicando aqui no parênteses. Então, nós, por convenção, né, na maioria dos casos, nós colocaríamos ele como elemento central. E só um detalhe, pessoal. Aqui no primeiro passo, eu tinha comentado que eu ia mostrar para vocês que dá para coletar, dá para saber a quantidade de elétrons de valência sem precisar ficar fazendo essa distribuição aqui, né? E a gente consegue fazer da seguinte forma, tá? Já a gente volta ali pro segundo passo. Mas, por exemplo, o cálcio ele tem um número atômico 20, né? Então a gente pode localizar ele aqui na família 2, né? Deixa eu só riscar aqui. Na família 2, aqui está o cálcio. Como ele está na família 2, a gente já pode subentender que ele possui 2 elétrons na camada de valência. Se fosse um elemento aqui da família 1, ele teria 1 elétron na camada de valência, tá? Então, fica esse detalhe para esses dois, né? A gente consegue, para essas duas famílias, a gente consegue saber qual é a quantidade de elétrons de valência só olhando em qual família eles estão. Dificilmente dá para fazer isso com esses metais de transição localizados nessa parte aqui, nessa região, tá? Então, todos esses metais aqui e esses metais aqui abaixo também. Dificilmente dá para fazer essa análise, tá? Nesse caso, com esses metais aqui, teria que fazer a distribuição mesmo. Mas normalmente é feito ligações com a família 1 e 2 e com as famílias 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que também a gente consegue subentender, né, que de acordo com a família, a quantidade de elétrons de valência. Então, no caso dos outros elementos, que seriam o oxigênio e o hidrogênio, né, do COH2. O hidrogênio, na verdade, ele está na família 1, né, ele teria um elétron de valência. O oxigênio, vamos localizar ele aqui, ó, ele está na família 16, ou chamada de 6A, né? Então, a gente já consegue entender aqui que ele possui 6 elétrons de valência. Então, a gente consegue fazer essa coleta para esses principais elementos aqui, tá? Esses destas famílias e dessas famílias aqui, ó. Família 1 e 2. Beleza? Então, é bem mais simples coletar a quantidade de elétrons de valência desta forma do que ficar fazendo distribuição para todos. Ok? Vamos montar então a estrutura, né? Como eu havia dito, o cálcio vai ser o nosso elemento central. O oxigênio, os dois átomos de oxigênio, eu vou colocar na ponta direita e na ponta esquerda, né? Referente ao cálcio. E o hidrogênio, pessoal, normalmente o hidrogênio é na ponta mesmo, tá? O hidrogênio só pode fazer uma ligação simples, né? O hidrogênio só pode ter 2 elétrons no seu subnível, né? Tanto que quando a gente faz a distribuição lá, a gente vê que ele não passa do nível de energia 1, né? Ele fica no nível de energia 1 e no subnível S ele só pode ter 2 elétrons, tá? O hidrogênio tem essa exceção. E o segundo lá da tabela periódica também. Mas enfim, organizamos então os átomos e agora a gente precisa montar as ligações simples, né? Então a gente faz uma ligação simples entre cada elemento aqui. Ok, deixa eu só arrumar isso aqui.
Beleza. Feitas as ligações simples, nós precisamos ir para o terceiro passo, então, que seria completar o octeto. Tá? A gente completa o octeto. Completar o octeto de cada elemento. Beleza. A gente só vou pegar e copiar essa parte aqui para a gente já reaproveitar. Aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai completar para os que nós podemos, né? No caso aqui, o oxigênio. O cálcio a gente não vai completar porque ele está na família 2. A gente vai verificar ali também que ele forma a ligação iônica, né? Mas no final eu explico melhor sobre isso. Então a gente só vai completar do oxigênio mesmo, tá? Que ele pode ter ele pode completar o octeto, né? E a gente representa dessa forma aqui, ó, como se fosse... As bolinhas seriam os elétrons, tá? Por que eu coloquei só 4 em cada um dos oxigênios, né? O oxigênio, ó, ele tá fazendo uma ligação simples com o hidrogênio, aqui, né? Então aqui já tem 2 elétrons, estão sendo compartilhados entre eles. Então 2 com mais 2 com mais 2, 6 com mais 2, 8. E desse lado aqui também, ó, 2 com mais 2, mais 2, mais 2, 8. Então a gente completa aqui o octeto do oxigênio. O cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, né? O que seria mais fácil, o cálcio doar 2 elétrons ou receber 6 elétrons para completar o octeto? Na química, a gente fala que o que for mais fácil é o que gasta menos energia, né? Então, o convencional seria o cálcio doar esses 2 elétrons. Então, seria uma transferência de elétrons, né? Um elétron vai aqui para o oxigênio e o outro vai aqui para o outro oxigênio. Então, ocorre essa transferência de elétrons entre eles. Então, a gente vai representar aqui como se fosse uma setinha, né? Saindo um elétron do cálcio indo para o oxigênio. Isso para os 2, né? No caso. Só fazer essa representação, então, como se fosse uma setinha. Tá? Mostrando que... E o oxigênio, né? Ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Se a gente somar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa ponta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais um que está vindo aqui do cálcio, né? Sendo doado. Esse elétron que sai do cálcio aqui, vou representar dessa forma. E um elétron do hidrogênio que está sendo compartilhado. Então, se a gente somar, ó, para esse oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, em torno do oxigênio, nós temos o octeto formado. E o mesmo a gente vai fazer desse lado aqui. Tá? Então, como se fosse um elétron do cálcio sendo doado, mais um aqui da camada de valência do oxigênio, e pronto. A gente já consegue finalizar aí esse terceiro passo. E a gente soma agora, né, para verificar se realmente completou os 16 elétrons que a gente fez lá na soma, né? Então vamos lá. Quanto que tinha dado a soma? 16 elétrons, né? Então se a gente somar aqui, ó, vai dar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? Então completou a soma, já deu certo. Senão a gente iria para o quarto passo, que seria testar ligações duplas e tudo mais, mas isso ficaria para outras estruturas, tá? Só que a representação de Lewis, para esse caso aqui, a gente pode fazer de uma outra forma, né? A gente tira essas barrinhas aqui e deixa só, aproxima mais os átomos, né? E deixa só representado com as bolinhas, né? E agora a gente só vai fazer essa representação então e justificar qual é o tipo de ligação e o porquê dessa ligação, tá bom?